Todo mundo está me escutando? Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de cada um de vocês nessa noite tão especial para todos nós. E para a gente começar, gostaria de pedir para a Dona Olina e fazer a prece para nós. Elevar nosso pensamento ao alto, agradecermos por este momento festivo, aniversário da nossa querida mocidade, da nossa casa espírita. Deus, nosso Pai, Pai de amor, de justiça, de misericórdia. Jesus, amado Mestre, amigo incondicional de nossas almas, Nossa Mãe Santíssima, bons Espíritos, que tanto nos iluminam, que tanto nos protegem. Nós nos agradecemos por todas as bênçãos que recebemos a todo momento. Agradecemos por esta casa maravilhosa, casa de oração, de estudo, que tanto conhecimento nos trouxe, a fim de que busquemos seguir o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Rogamos as vossas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, sobre esses jovens da mocidade, sobre todos nós, e que a vossa paz permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Agora eu passo a palavra a Marlene, ao Antônio Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o início da Mejão. Eles fundaram a Mejão há 38 anos. E a gente tem algumas curiosidades, né, sobre esse processo, como foi. Aí eu enviei algumas perguntas a Marlene e ela vai falar um pouquinho para a gente agora. Boa noite. Hoje é um dia de festa, né? De muita alegria. E inicialmente eu quero cumprimentar a cada um de vocês, os jovens que estão presentes aqui, outros que não estão aqui, mas que estão na plateia e que fazem parte da mocidade aqui do Luz e Amor, que é a Mejão. E em nome de vocês, eu cumprimento todos os jovens desde 1975. Então são muitos jovens, né? A Laís então pediu que nós falássemos um pouquinho sobre como que foi, né? Porque ela falou, mas nós gostaríamos de saber como que foi a criação da mocidade, porque tudo que existe tem um começo, né? Tem um princípio. Vamos lá. O mentor da mocidade, claro que o mentor espiritual é o João Marcelino, né? Que foi o nome escolhido. Mas o mentor mesmo que fundou a mocidade está encarnado, viu, gente? É o Antônio Carlos Ressola. Eu vou falar como que aconteceu isso. Por volta de 1973, né? Eu não sou muito bem de datas assim, até por uma questão de conveniência.
nós fazíamos parte da Mocidade Espírita de Franca. Porque na época, nós tínhamos só 2 mocidades espíritas. A MEF, né, que está vinculada ao Centro Espírita, que a gente chama de Nova Era, que é o Esperança e Fé, e a Mocidade de Liga do Oeste. Então era assim, como se atendesse, né? A parte que eles chamavam de cidade era a MEF, lá na estação a Liga do Oeste. Inclusive, na época também eu fui presidente da MEF, e depois nós fomos sediar a Comenesp, a 10ª Comenesp. Também fui presidente da 10ª Comenesp. E aí, na ocasião, nós fomos a uma reunião em São Paulo, na reunião de departamentos, para, enfim, mobilizar, né, o acontecimento da Comenesp. Da USE, isso, lá na sede da USE. E nós fomos, outros jovens, inclusive o Antônio Carlos e o Antônio Carlos, desde aquela época, já é muito entusiasmado com o movimento de unificação, mesmo sem ele saber, ele já sabia que era preciso que nós nos uníssemos, que nós nos mobilizássemos. Ele ficou muito encantado com o movimento. E ao mesmo tempo, na volta da nossa viagem, ele trouxe uma indagação. Mas é preciso que esse movimento aconteça em Franca. Porque se existe no estado de São Paulo, por que não está acontecendo em Franca? E nós sabíamos que o doutor Agnello Morato, ele fazia parte do movimento de unificação, mas ficava assim mais entre os adultos. Aí ele chegou e conversou com o doutor Agnello, perguntou da possibilidade, então você vai representar os jovens, seria o DM, né? Ele passou então a ser o presidente, o diretor do DM. E aí, quem conhece o Antônio Carlos, eu conheço um pouquinho mais que vocês, quando ele pega uma coisa para valer, para acontecer. E começou a mobilizar para que houvesse mais mocidades. Nós tínhamos já muitas casas espíritas, né? E que todas as casas espíritas, então, deveriam ter o grupo para os jovens. E começou o trabalho assim, de divulgação na cidade. Como a dona Rosa Sintra Molina, que nessa encarnação é minha mãe, ela era presidente do Luz e Amor. E ela assim abriu as portas para que nós pudéssemos fazer a implantação não apenas da mocidade, mas da evangelização e de outras atividades. E aí o Antônio Carlos, na realidade, ele mesmo que foi assim, aquele que arregaçou as mangas e que começou. A criação da Mejon está muito ligada assim, à nossa vida a 2. Porque na época nós já namorávamos, nós nos casamos em 74 e em novembro de 74. Logo em abril de 75 foi criada a Mejon. Então eu costumo dizer que é a nossa primeira filha. O Tiago acha que ele é o primeiro filho, não foi. A primeira filha é a Mejon, né? E nós começamos a mobilizar alguns jovens e interessante que os jovens que fizeram parte mesmo no primeiro ano da criação da nossa cidade, eles estão hoje adultos lá no Cristo Consolador, que é o Paulinho, é o Paulo de Souza, é o Manuel de Andrade, o Eurípides Sobrinho está aqui conosco, né? Ele foi o primeiro presidente. Então, essa história é mais ou menos assim. Agora eu vou chamar o Antônio Carlos, que é o mentor, né, encarnado, e eu vou fazer algumas perguntas que a Laís elaborou junto com você, e ele vai responder, porque na realidade ele tem autoridade mesmo moral, porque. E depois não foi só a Mejon, ele foi abrindo espaço para criar outros grupos, claro que com auxílio de outras pessoas, né? Só assim, a título de curiosidade, como nós fazíamos parte da Nova Era, algumas pessoas, dirigentes lá da Nova Era, eles falavam, nossa, mas Marlene, né? Que falava para mim, vai falar para o Antônio Carlos. Mas isso não pode, vocês têm que continuar aqui, vai sair daqui. Aí nós nos lembrávamos da própria orientação de Kardec, que é para que nós... Isso não é separação. É importante que tenhamos mais grupos menores, mas que isso seja multiplicado.
isso realmente aconteceu. Então, como ele está falando, sou eu, o Antônio Carlos teve um papel muito importante mesmo nessa divulgação da cidade. Né? Então, vem cá, Antônio Carlos. Vamos lá. Quem teve a ideia de fundar a MEJON, acho que eu já até falei, né? O centro apoiou a ideia, mas fala um pouco dele. O centro era uma pessoa que eu iria casar com a filha dela. Então estava fácil, né? A Dona Rosa, assim, nos deu realmente incentivo, oportunidade, né? E nessa parte foi tranquilo. O apoio do centro foi tranquilo, porque na época nós éramos jovens, né? Tínhamos 25 anos, né? Já lá vão muito tempo. Agora, é importante que se diga que nós realmente, assim, nós agitamos e íamos atrás, tá? Mas o Manuel Ferreira de Andrade, ele ajudou muito a fundar a Mocidade. E ele, interessante, ele usou, assim, os parentes dele, né? A base da primeira turma da Mocidade, o Uripim aí pode nos confirmar isso daí, que o Uripim também é da família do Manuel, né, Uripim? Tá aí? E você falou que ele estava. Então, o primeiro presidente foi o Luiz Alves Surlinho, né? Advogado, aí hoje trabalhou no Judas, hoje ele é até da direção do Judas. O segundo foi o Paulo José de Souza, de vez em quando vem aí fazer palestras, rapaz que nós admiramos muito. E o interessante é que essa turma que iniciou a nossa mocidade, hoje estão todos no Cristo Consolador. Quer dizer que serviu assim de estágio para eles, né? Para nós foi bom porque começou a nossa mocidade. E eles, certo, assim, se fortaleceram como grupo e criaram essa instituição que funciona lá no Lar de Ofélia, né? Cristo Consolador. Como funcionava a mocidade, os estudos, dia, horário? Funcionava aos domingos, às 10 horas, né? E os estudos, às vezes o DNM fazia uma programação conjunta, porque eu sempre me baseei nas orientações do movimento de unificação. Tudo que nós temos aqui no Luz e Amor, né? Tudo eu tirei do movimento de unificação. Porque o movimento de unificação, gente, é a somatória de experiências, né? Do Estado, do Brasil. Então a gente pegando essa fonte de informações, nós estamos pegando essa unidade menor do movimento, né? Porque tudo é selecionado, tudo é aprimorado, é trabalhado. O movimento, quando pega uma ideia, eles trabalham essa ideia, comparam com outras regiões, e a coisa cresce, a coisa cresce, né? Então nós sempre nos pautamos, sempre procuramos dentro do movimento de unificação. Tudo. Eles querem saber quem foi o primeiro presidente, nós já respondemos, né? Eu li o ele participa sexta-feira aqui, mas hoje não veio. Já não é mocinho, já foi mocinho, igual nós, porque às vezes vocês acham que nós nunca fomos moços, né? Qual era a média de participantes? A média era uns 20, sempre essa, mais ou menos essa, igual é hoje aí mesmo, né? Sempre, a cidade sempre tem assim, épocas que cai um pouco, tem época que
vem até uns 30, mas vai mantendo ali uns 15, 20, né? Isso aí sempre foi assim. O importante é manter a chama acesa, né, Isabelinha? Eu só quero acrescentar, está terminando, gente, que como nós viemos da mocidade, nós dois, a nossa trajetória, eu fiz evangelização, fiz mocidade, o Dom já entrou na mocidade. Quando nós fomos fundar a mocidade aqui, nós já viemos com o espírito assim, é para funcionar como o jovem gosta. O adulto vai ficar assim meio de lado, só para observando, se precisar ajudar nós ajudamos, mas nós queremos que o jovem tenha a autonomia que ele pode ter. E eu acredito, se eu estiver errado, vocês podem desmentir, que nós conseguimos fazer isso, né? E eu acho que isso que é muito interessante. Bom, uma pergunta aqui interessante, Tony, que eu ri a hora que eu li. João Marcelino era vivo na época em que a mocidade foi fundada? É vivo até hoje. Só que está na outra dimensão, né? Mas o senhor João, ele desencarnou em 1949, um ano que eu nasci, né? E desencarnou em 1949. Eu descobri isso olhando nas atas, né? Em 1949 já houve uma nova turma, começou a se movimentar, né? Para construir aquela sede que nós deixamos, né? Então, o Tonho combinou assim com o João Marcelino. O João Marcelino falou: eu volto e você vai, continua. E eu fiz um estágio com ele 2 anos depois. Pretensão. Bom, aqui é uma outra pergunta assim: qual é o nosso sentimento? Então eu já falo primeiro, você fala. É o sentimento de uma mãe, né, no meu caso. Que nós gestamos essa ideia, não fomos só nós dois, é evidente. Mas foi uma ideia gestada, planejada, não foi um filho por acaso, certo? Foi um sonho e que nós estamos vendo essa mocidade já entrando na maturidade, né? Porque 38 anos já entrou na maturidade. E que está indo muito bem. Obrigada, é um sentimento de muita alegria. E eu acho que é o mesmo de vocês que estão aqui agora e que daqui 38 anos vão usufruir desse mesmo momento com outros jovens, se Deus quiser. O sentimento, assim, era de expandir, né, de criar essa área para o jovem, aumentando cada vez mais, dando oportunidade assim, em outras casas, porque aqui era muito centralizado só na MEF, né? A MEF foi para nós foi uma escola, né? Nós ficamos lá durante 5 anos, então foi muito importante a nossa passagem por lá. Mas como nós já tínhamos chegado já com 20 anos, então não podia brincar, né? E com 25 a gente nós já estávamos no mediador, e aí nós desenvolvemos esse projeto aí, mas que não foi um trabalho de equipe. Muita gente colaborou, e mesmo depois nós ajudamos a fundar assim, talvez aí umas 4, 5 mocidades. Esse trabalho depois continuou, né? Porque depois quem assumiu o departamento foi o César Augusto de Oliveira, que hoje é desencarnado. Ele deu continuidade, eles também continuaram com esse ideal de implantar uma cidade, fundar uma cidade em outras casas, né? Então o trabalho assim nunca é de um só, né? Todo mundo ajuda e colabora. Mais alguma coisa? Então, passo a palavra à presidente, né? E que Jesus abençoe sempre vocês.
então a gente agradece a Marlene e ao Antônio Carlos. E agora teremos a apresentação do teatro musical. Sim. E logo depois, eu passo a palavra a Silvia, palestrante da noite. Eu sei que devo voltar agora para o plano carnal, mas não posso, não quero, eu não vou. Irmã, como não queres? Na terra terás a oportunidade de aprender, terás a chance de curar seu espírito dos vícios que riaches. E se eu não tiver forças? E se eu ganhar minha alma dos vícios terrenos? Fique tranquila, terás a luz do Cristo contigo. Apenas ampare, trabalhe e ame. Não me julgues. Falei na última ida à terra. Sofro com isso. Aqui neste plano, aprendi a amar. Mas e agora vocês querem que eu volte para aquela prisão carnal? E se amar, essa é a sua chance, irmã. Chance de consolidar o trabalho que construístes aqui. Volte, prove a si mesma. Assim terá paz. Caminhaste muito tempo nas trevas. Agora você tem a condição de trabalhar no amor. Eu serei seu anjo da guarda, serei seu protetor espiritual nessa vida. Estarei contigo nos momentos de dor e de alegria. Basta você orar e acreditar sempre. Confie. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa, você percorreu. Às vezes com pedras, você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói. Eleve o semblante e se reconstrói. Voltarei. Cumprirei minha missão. Agora entendo. Meus vícios estão presos a mim. Formidável, irmã. São as diretrizes do amor. Seja como uma raiz, firme um ideal e siga o seu destino.
Eu sei. Eu sei que a gente tem que planejar para encarnar aqui. Mas por que planejar tanta dor? Me diz. A gente se esquece que quando chega aqui a visão é outra. Somos invadidos pela ilusão, pelo materialismo. O orgulho e a vaidade ficam ainda mais fortes. Somos convidados a cair o tempo todo. Tenho que fazer escolhas o tempo todo. Acho que não consigo mais. Sinto que o tempo passa cada vez mais depressa. Preciso encontrar a paz que fingi ter o quanto antes. Mas, se estiver pelo caminho errado, qual o caminho que eu planejei? Ou planejaram para mim? Você que veio das estrelas e deu um grande mergulho no mundo de matéria. Você que veio das estrelas e com o sacrifício de sua própria origem cósmica, abrigou-se num invólucro de carne. Você que veio das estrelas e abandonou a realidade universal para habitar no mundo de ilusões. Você que veio das estrelas e que agora se sente estranhamente só.
Esqueça-se de tudo e entregue-se aos apelos de sua voz interna. Ouça o que ela tem para lhe dizer, que nada mais é tão importante, nem mesmo os compromissos com que o mundo tenta distrair sua visão cósmica. Descobrirá que, na verdade, não está só, que são muitos os seus irmãos das estrelas que para cá também vieram, para estender a mão e amparar com ombros fortes os passos da humanidade nesta difícil época de transição. Será fácil reconhecê-los, palavras não serão necessárias, nem mesmo será preciso saber seus verdadeiros nomes. Saberá encontrá-los pela afinidade de suas origins, pelo chamado de seus corações e pela profunda identificação com seus sentimentos. Você que veio das estrelas, sente agora no canto mais íntimo de sua alma que chegou o momento de encontrar na Terra a sua família universal, que chegou o momento do reconhecimento, que chegou o momento da reunião de todas as forças para a realização da missão única de que todos se incumbiram antes de aqui chegar. Abra seu coração, acorde sua consciência adormecida, apague seu ser interior, deixe que ele fale acima de tudo, acima do mundo, acima de todos os conceitos que não lhe permitem existir em toda a sua potencialidade cósmica. Você que veio das estrelas, que é todo luz e é todo força, libere-se, que chegou o tempo de abrir as portas para uma nova era. Você que veio das estrelas, eterno viajante do espaço, compartilhando agora com tantos outros irmãos uma experiência tridimensional difícil, não se deixe mais perder em momentos inúteis que lhe trazem apenas solidão. Não se deixe mais seduzir pelas falsas luzes do asfalto. Assuma sua personalidade cósmica, estenda seus braços e num único abraço envolva sua grande família, sua imensa família universal, e todos juntos, com plena consciência da unidade de sua origem, cada qual com a sua parcela de colaboração, cumprirão com alegria e coragem o maravilhoso trabalho de conscientização da humanidade para a chegada de um novo milênio. Irmã, caminhastes muito tempo nas trevas, agora tens a condição de trabalhar no amor. Olha a sua volta, sabe enxergar as bênçãos divinas ao seu redor. A paz e a verdade que você procura estão dentro de você, basta se silenciar em sintonia com o Pai, que você poderás encontrar. Fé, minha irmã. Nem sempre o que queremos é o que necessitamos na nossa vida carnal, mas Deus sempre nos dá o que precisamos para evoluir com alegria. Gratidão, eis a chave da felicidade na Terra. E é através do trabalho de amor e dedicação ao próximo que você poderá encontrar esse sentimento. Prepare-se, pois, para o trabalho. Quanto mais você se fortalecer, mais provas aparecerão, com o intuito de te fazer crescer espiritualmente. Força, meu irmão.
queria passar agora a palavra à Silvia, nossa palestrante. Já agradeço de antemão por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estudar com vocês. Foi uma semana de muito estudo, de muita pesquisa, para que eu pudesse trazer para vocês algumas informações, né, que nos foram pedidas nesse estudo que a gente preparou sobre reencarnação, programação reencarnatória. Bom, programação reencarnatória. Tá lá, eu fiz essa imagem, eu achei muito bonita lá. Eu não, né? Procurei na internet. Programou papai, mamãe, para receber com amor o bebezinho, né? Então é fruto de uma programação. Antes de nós iniciarmos, eu, mexendo nas minhas coisas lá, enquanto eu pesquisava, achei um livro. E quando inaugurou o centro, um livrinho, eles nos presentearam com a história, com a biografia do Sr. João Marcelino. E eu achei importante a gente homenagear, né, o mentor espiritual da Mocidade Espírita, do Centro Espírita, né, o que construiu o Centro Espírita Luz e Amor, João Marcelino Rodrigues. Humildade e dedicação. Essa foto é de 1927. Do arquivo de Dalila Pereira Santos, lá da Fundação Espírita Allan Kardec. Isso aí estava na capa do livrinho que a gente recebeu quando inaugurou essa sede aqui. Então eu achei muito importante a gente lembrar esse homem humilde, dedicado, que trabalhou muito em favor das criaturas, ajudando o Sr. José Marques Garcia das criaturas que tinham problemas mentais, fazendo remédios, recebendo em sua própria casa todos os necessitados. Então ele é um exemplo de dedicação e humildade, que a gente possa se lembrar dele, desse dia de aniversário. Antes de nós falarmos de programação reencarnatória, é importante que a gente fale a respeito de reencarnação. O que é reencarnação? Vamos relembrar esse conceito, porque nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, acreditamos nesse postulado, temos a certeza desse postulado. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Essa definição está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi Allan Kardec que nos trouxe. Então é importante que a gente possa compreender que a reencarnação é a volta ao mundo corporal em outro corpo, porque aquele corpo anterior que nós vestimos em outra época se acabou, né? Então isso é a reencarnação. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, não foi o Espiritismo que trouxe essa doutrina já é conhecida no mundo desde os primórdios, desde o começo da escrita, da história da escrita, a gente já ouve falar sobre reencarnação. Então, só para exemplificar, eu trouxe para vocês um papiro egípcio de 3.000 antes de Cristo. Antes de nascer, a criança já viveu. A criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Está lá no papiro egípcio. Então a gente vê que lá no começo da formação, né, a gente já tinha esse conceito. Pode passar. Só mais um exemplo
lá no tempo, já o Sócrates, o grande filósofo, também tinha esse conceito. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplas e longos períodos. Olha que interessante, ele fala múltiplos. Então não é uma encarnação, não é duas, são várias encarnações para que a gente possa aprender, que a gente possa evoluir. Está lá no Evangelho. Jesus também trouxe para a gente essa ideia, né, esse conceito de reencarnação. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Jesus, quando interrogado pelos seus discípulos, disse: o Elias que deveria vir já veio, é este que aí está. Ele se referia a João Batista. Elias já havia desencarnado alguns séculos antes. Então ele estava falando que João Batista era a reencarnação do Elias. Era outro corpo que habitava, que o espírito habitava um outro corpo, o espírito Elias, né? Qual que é a finalidade da reencarnação? A reencarnação é necessária ao duplo progresso intelectual e moral do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Está lá no Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 3, o item 8. Então, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Que a reencarnação é o seguinte, essa escada ascendente rumo aos céus, né? Rumo à perfeição. Quando a gente fala céu, a gente imagina perfeição, né? Então a gente foi criado simples e ignorante pelo Criador, colocado no topo da escada, quer dizer, na primeira encarnação, e a partir daí a gente vai tendo encarnações sucessivas, sempre ascendendo, né? A gente pode até parar em um degrau qualquer dessa escada, mas a gente nunca retrocede. Uma vez que a gente começou a subir a escada, a gente continua subindo sempre. Então a gente é criado simples e ignorante, posto na vida para aprender, e a partir daí a gente vai caminhando rumo à evolução, rumo à perfeição. Então a reencarnação tem essa finalidade de aprendizado. A gente tem que entender também um outro conceito para que a gente possa entrar diretamente no assunto, a respeito do livre-arbítrio. Eu disse que a gente foi criado simples e ignorante e posto na Terra para poder reencarnar, para poder encarnar e ter experiências na carne, na Terra, né? Então, quando isso acontece, o nosso livre-arbítrio é bem pequeno, porque somos simples e ignorantes. Somos regidos pelas leis de Deus, pelas leis naturais de Deus. A própria lei natural, a lei genética, a lei magnética nos rege enquanto espíritos e enquanto carne, quando a gente está nas primeiras encarnações. Mas conforme a gente vai subindo os degraus daquela escada, a gente vai adquirindo consciência, a gente vai adquirindo conhecimento, e a partir daí a gente já tem condição de fazer escolhas. Então a gente tem o nosso livre-arbítrio mais ampliado, e a partir desse momento a gente começa a fazer as escolhas. A gente pode escolher o bem, né? Escolher bem, fazer boas escolhas, não o bem, mas escolher bem, fazer boas escolhas, escolher o caminho reto, a bondade, a fraternidade, o conhecimento. A gente pode não ser tão rebelde, a gente pode fazer essas escolhas. Quando a gente faz escolhas, a gente sabe que existem consequências. A vida da gente é assim, você fez escolha, a gente tem que arcar com as consequências dessas escolhas que a gente fez. Quando a gente faz uma escolha boa, a consequência na encarnação é o progresso. A gente vai caminhar mais rapidamente, com menos dor, com menos dificuldade, vida fora. Mas a gente também pode fazer más escolhas. De repente, a gente pode escolher por rebeldia, por algum
por algum desconhecimento, ou às vezes porque a gente fica fascinado por alguma ideia, a gente pode fazer más escolhas. E a gente fazendo escolhas más, a gente terá consequências também. E essas consequências terão que ser reparadas. Porque eu disse a vocês que a encarnação é essa escada ascendente rumo à perfeição. Então, toda vez que a gente erra, é necessário que a gente aprenda a fazer direito. Então, a gente tem que reparar esse erro numa nova encarnação. Certo? Aí eu botei assim, ó lá. Então, a gente, quando tem livre-arbítrio, que a gente está mais evoluído, a gente pode semear. Né? A gente pode sair pela vida semeando, ou seja, vivendo, fazendo as nossas escolhas. Aí a gente vai colher. Então eu semeei na mão daquela foto primeiro, tinha trigo. Eu só posso colher trigo. Eu não posso colher laranja, eu não posso colher jabuticaba, nada disso. Eu posso só colher aquilo que eu semeei. Então, se eu escolhi a boa semente, eu só vou fazer uma boa colheita, como está aí. Eu queria falar a frase. Isso está escrito lá nos Evangelhos. A cada um é dado segundo suas obras. Então, a encarnação que a gente tem, a gente mereceu ter ela por nossas obras que a gente vem fazendo desde o começo. Certo? Então, depois que a gente encarna, que a gente já está caminhando, que a gente já está nesse estágio evolutivo que a gente está, a gente nasce, tem alguns projetos de vida, acerta algumas coisas, erra outras coisas, erra conosco mesmo, a gente erra com os companheiros de jornada, a gente erra algumas vezes porque faz parte do aprendizado o erro. E depois de muito viver, é cessada a vida no corpo físico, porque todo mundo vai morrer um dia. Então, quando a gente morre, o que acontece? Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada, minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Está lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, depois da morte, André Luiz Franciscano Xavier. O que significa isso? Quando a gente é pego pela morte física, a gente passa por uma certa perturbação. Todos nós passamos por essa perturbação no momento da morte. Depois, a gente vai para o mundo espiritual e ali a gente se arrepende, a gente faz uma tomada de consciência, verifica e a gente se arrepende. E só nesse momento em que a gente arrepende é que a gente é levado para uma colônia espiritual, para que a gente possa ser reconfortado, para que a gente possa se recuperar dessa encarnação que a gente teve, que muitas vezes pode ter sido sofrida, ter deixado sequelas morais, espirituais e físicas, perispirituais, né? E só depois a gente vai poder ter o desejo de reeducar-se. E de que forma que a gente vai se reeducar? De que forma que a gente vai aprender o que errou? Reencarnando, né, gente? E a gente reencarna de qualquer maneira, né? A foto aí é um óvulo sendo fertilizado por um espermatozoide para haver a concepção e a partir daí formar um novo corpo. Então, os nossos amigos espirituais, né, dos livros Memórias de um Suicida, ele diz assim: na reencarnação não existe improviso. Então, aquele óvulo ali não está ali por acaso. Aquele óvulo foi escolhido, ele madurou, ele teve maturação naquele momento certo. Aquele espermatozoide entre bilhões, ele não está ali por acaso. Ele também foi escolhido para que pudesse fazer a combinação genética necessária para que aquela criatura renascesse, certo? Nada ocorre sem um
Divaldo Franco fala para a gente isso. Não existe reencarnação sem um projeto. A espiritualidade não trabalha de forma desorganizada. Ercília Zilli, o espírito em terapia. Então a gente sabe que o acaso não existe, né? É aí que entra a programação reencarnatória. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente já desencarnou, está no mundo espiritual, reconheceu as culpas, as dívidas, tudo que a gente precisa fazer, e a gente sente vontade, sente desejo de reparar todo o mal que a gente fez. A gente tem essa necessidade. Aí a gente vai lá no Ministério do Planejamento Reencarnatório, no Ministério da Reencarnação, segundo nos fala André Luiz, na colônia Nosso Lar. Em outras colônias deve ter outro nome, não importa, o nome não importa, mas existe um departamento em cada colônia para tratar das reencarnações. E a gente vai falar com o coordenador dessa reencarnação. Eu gostei muito dessa figura. Não sei se vocês perceberam que eu gosto muito de falar de mediunidade. No cérebro de cada uma dessas criaturas a gente percebe a epífise. Olha a luzinha brilhando lá dentro do cérebro dele, tá vendo? Tanto da mãe, do pai, até do bebezinho. Olha que interessante, eu achei. E me chamou a atenção, porque é um assunto que eu gosto muito. Pode passar. Processos de reencarnação. Então, como que se dá esse processo de reencarnação? Os espíritos nos contam que eles são diferentes. Todos eles entre si são diferentes. Não existe dois absolutamente iguais. Esse planejamento, esse processo de encarnação, não existe dois iguais. Por quê? Porque cada espírito é um espírito. Cada espírito tem a sua história. Cada espírito tem a sua necessidade. Então, para cada espírito é necessário ser feita uma programação especial para ele. A encarnação do José não serve para o João, certo? Então, a facilidade ou obstáculo que o espírito encontrará pela frente são relativos ao estado de consciência do indivíduo encarnante. É justamente isso. Cada criatura tem uma história, um estado de evolução. Então, existe, como não tem uma igual à outra, mas a gente pode fazer isso por grupos. Mais ou menos a gente sabe que tem, conforme o Kardec fez a escala espírita lá, e ele disse que é didática, então a gente pode também imaginar aqui um tipo de programação didática. Então eu fiz esse estudo separando em 3 grupos. O primeiro grupo é a reencarnação compulsória. Ou seja, aquela criatura tem que reencarnar de tal e qual maneira, querendo ou não. Ela tem que reencarnar nesse tempo, querendo ou não. Com esse ou aquele grupo, querendo ou não. Ela é compulsória, ela não tem escolha. Essa daí, ela tem que reencarnar conforme é feito o planejamento reencarnatório. A segunda é uma reencarnação proposta. Ou seja, o espírito participa daquela programação. É proposto para ele, você pode reencarnar assim, dessa maneira, daquela forma, você pode ter como pais esses ou aqueles. Então eles propõem todo um planejamento e o espírito aceita ou não. Ele pode adiar um pouco, ele tem essa possibilidade devido a quê? A sua evolução espiritual, né? Aos seus débitos. A outra é a reencarnação livre, ou seja, aquela reencarnação que você pode reencarnar quando quiser, quando for necessário, da maneira que for necessário para que você possa fazer o que você pretende, você espírito, certo? Então são esses 3 tipos de programação. Vamos falar então um pouco da reencarnação compulsória. Qual que é o tipo de espírito reencarnante nessa reencarnação compulsória? Ela é própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede a análise clara
revolucionária da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Vocês viram ali na figura, são dois espíritos. Pela figura ali a gente vê que está num lugar difícil, provavelmente no umbral. Então a gente sabe que são aqueles espíritos endividados, aqueles espíritos arraigados ao mal mesmo. Muitos deles já perderam a forma física, estão em forma de ovoides. Muitos deles, a grande maioria deles, são adormecidos mesmo por um processo de hipnose, e eles estão totalmente inconscientes quando eles são pegos para reencarnar. Então eles não têm liberdade de escolha. Eles encarnam e desencarnam sem perceber o seu estado de encarnado ou desencarnado. Então são criaturas muito infelizes que estão reencarnando aí. Quem faz a programação reencarnatória desses espíritos que reencarnam compulsoriamente? Esses espíritos necessitam de cooperação muito complexa do mundo espiritual, dos espíritos mentores. Conforme a gente viu na apresentação dos meninos, houve todos aqueles espíritos apoiando. Então o mundo espiritual, tem lá o Ministério da Reencarnação, tem toda uma equipe de espíritos que eles precisam colaborar com esse espírito, e é um trabalho muito complexo, exigindo no plano espiritual laborioso, paciente esforço, que corre o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem seu conhecimento. Então eles têm que fazer operações magnéticas complexas, ajudar esse espírito a recuperar a forma física. Então, bem dizer, tem que ser feita todinha pelo mundo espiritual esse processo reencarnatório. Bom, na reencarnação proposta, o tipo de espírito reencarnante é próprio dos espíritos medianos, que não são nem altamente elevados, nem conscientemente maus. Aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo do que dispõe o espírito. Ou seja, quem leu aquele livro, A Reencarnação, do André Luiz, que fala da reencarnação de Sigismundo, é aquela lá. É a criatura que já tem consciência de si mesmo, que já sabe o que é certo, o que é errado. Às vezes erra assim porque todo mundo erra, às vezes por orgulho, às vezes por revolta, às vezes porque se encanta com o mundo material, e ele às vezes erra, se equivoca, né? Então essa reencarnação proposta é feita havendo uma proposta entre o espírito reencarnante e toda a coordenação da programação reencarnatória. Então eles propõem alguns tipos de reencarnação e é aceito ou não. Quem faz essa programação reencarnatória? Os mentores estudam os débitos, os méritos, programando os principais acontecimentos da próxima encarnação, visando a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. Então, os espíritos, quando entram em acordo, o espírito encarnante e o espírito da programação reencarnatória, é para que o espírito possa progredir. Então, eles fazem um plano, o melhor plano possível, para que ele progrida, que ele aproveite essa encarnação para progredir o mais possível. Da reencarnação livre, o tipo de espírito reencarnante são espíritos missionários, redimidos perante a lei divina, possuem ampla liberdade de escolha, desempenham tarefas elevadas em quaisquer segmentos do conhecimento humano, nas ciências, na filosofia ou na religião. Podemos passar. Quem faz a programação reencarnatória deles? Espíritos de grande elevação, eles reencarnam sempre em serviço missionário, de apostolado, e eles realizam praticamente sozinhos o processo pré-reencarnatório, né? É lógico que quando eles vão reencarnar, eles precisam daquela equipe efetiva de trabalho, mas para ele poder fazer o mapa reencarnatório dele, ver o que ele quer fazer ou não, ele consegue fazer quase que sozinho, evidentemente levando em conta toda a programação do mundo maior, porque ele trabalha geralmente em
função da melhora da humanidade, né? O que se programa nesse planejamento reencarnatório? Apenas o gênero de prova. Previstos só os fatos principais e marcantes. Secundários são consequências das nossas próprias ações. Ora, isso é evidente, né, gente? Programa-se só o que é principal, porque senão nós seríamos marionetes. Nós não teríamos vontade própria. Seria tudo programado e a gente teria que seguir essa programação ipsilítere sem sair da linha. E não é assim que acontece. Programa-se os fatos mais marcantes, como, por exemplo, nascimento, morte, casamento, profissão, essas coisas mais importantes. Mas também, mesmo nessa programação, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode modificar ela, né? O ideal seria que a gente cumprisse essa programação, né? E os fatos secundários, ou quando a gente se desvia dessa programação, são consequências das nossas próprias ações. Nós escolhemos, temos consequências e vamos ter lá as dificuldades voltando, né? Os nossos descuidos não podem ser atribuídos ao planejamento espiritual. Então eu digo assim, planejou-se para uma pessoa uma encarnação de 90 anos e que ela ia fazer isso, aquele monte de coisa. Mas se ela foi imprudente, se ela cometeu excessos na alimentação, excessos nas drogas, ela vai ter a sua vida abreviada. Consequentemente, muitas de suas realizações ela não vai conseguir fazer. Ela vai viver lá 40 anos. Se ela for uma pessoa muito despreocupada com a vida, muito sem equilíbrio, ela pode morrer aos 18, de uma forma acidental, de uma forma que não estava prevista. Então ela perdeu essa encarnação. A culpa é do planejamento reencarnatório? Não é culpa. A responsabilidade é do espírito, né? Não quer dizer com isso que todo mundo que morra prematuramente não cumpriu a sua programação reencarnatória, né? Que existem programações que são curtas, tem programações que são longas. Podemos passar. O que motiva a escolha dessas provas? Eu estava pensando, bom, se eu sou um espírito sofredor, necessitado, estou lá no mundo espiritual, a gente sabe que lá no mundo espiritual também a gente viu na peça aqui que os meninos, é gostoso, é tranquilo, existe amor, né? A gente está numa comunidade espiritual boa. E na proposta reencarnatória, eu tenho que nascer no mundo aqui com uma inibição física qualquer, ou uma inibição psicológica, ou com uma dificuldade financeira, algum problema. Eu vou escolher isso? Não, a gente escolhe isso porque é bom pra gente, não é? Essa imagem de bom que a gente tem aqui na Terra, né? Mas a gente tem que perceber que os espíritos nos oferecem essas oportunidades de reparar os erros, segundo a natureza de nossas faltas. Então, lá no mundo espiritual, eu me conscientizo disso, que eu tenho que reparar a minha falta segundo a natureza dela. Se eu errei muito, é provável que eu tenha muita dificuldade, né? E os espíritos também promovem toda a programação para que a gente evolua moral e intelectualmente da melhor maneira possível. Se eu não precisar sofrer para fazer isso, evidentemente que o mundo espiritual não vai me botar no sofrimento que eu não necessite, não é? Então ele vai utilizar o plano que melhor vai se adaptar às minhas necessidades como reencarnante. E quando eu estou lá no mundo espiritual, eu tenho uma visão mais ampla, porque os amigos espirituais, conforme a gente viu também na peça que os meninos representaram, esclarecem, mostram qual que é a necessidade da gente e nos ajudam a ampliar a nossa vontade de reajuste. É isso que motiva as nossas provas, às vezes dolorosas, e a gente aceita. Será
cumprido o que foi planejado? Pode ser que sim, pode ser que não. E quem é que vai determinar isso? O próprio Espírito encarnante. Se ele for uma criatura que ao chegar aqui na Terra se deslumbra com a matéria, com as facilidades, com o orgulho, com os vícios, com as facilidades, ele vai se desviar. Ele não vai conseguir cumprir, né? E se ao contrário ele é disciplinado, ele busca, ele é espiritualizado, ele busca o seu desenvolvimento espiritual, ele vai conseguir cumprir mais fielmente o seu planejamento. Vai depender da utilização do livre-arbítrio do Espírito, né? Aí a gente lembra do Mandel Luiz dos completistas, lá no livro nosso, acho que é no Nosso Lar. Ele fala que é difícil o espírito completista, ou seja, aquele que cumpriu fielmente a sua programação reencarnatória. Ele fala que 50, 70 ou mais não cumprem o seu planejamento total. É lógico que a gente cumpre uma coisa ou outra, ou muitas coisas, mas totalmente a gente não consegue, porque a gente se deslumbra mesmo. O mundo espiritual, o mundo material nos distrai e muito. Por isso que é necessária a vigilância e a oração, para que a gente não se perca. E se o espírito falhar em seu planejamento? E aí? A gente sabe que sempre haverá uma nova oportunidade, porque nós fomos criados simples e ignorantes, com uma destinação, né? A evolução total. Jesus falou assim, que brilhe a sua luz. Vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Que todos nós chegaremos ao topo da escada. Seremos todos espíritos puros. Quanto tempo? Depende de nós, né? Contudo, a gente sabe que a melhor encarnação é a que a gente está vivendo agora. A melhor oportunidade, porque ela foi toda planejada para resolver as nossas necessidades, as nossas pendências no mundo, numa vida passada, para o nosso equilíbrio energético e para a nossa evolução moral. Então a gente tem que tirar o máximo que a gente puder de consequências boas, de proveito dessa encarnação que a gente está vivendo agora. Porque numa próxima encarnação, se eu me endividar muito agora, ou se eu cumprir muito pouquinho, eu posso ficar na posição lá, de repente, daquele espírito compulsório. Eu não posso mais escolher. Eu tenho que ter uma encarnação que vai me trazer mais sofrimento, sendo que agora eu conseguiria fazer de uma melhor maneira. Podemos passar. Bom, como eu disse para vocês, não tem uma programação igual a outra. Então eu escolhi trazer para vocês a de Segismundo, porque ela é do espírito da proposta, né, da reencarnação proposta. Porque está lá no livro, a gente tem literatura, a gente consegue compreender melhor. Então, quando eu estou desencarnada, estou lá desencarnada, já fui lá no Ministério da Reencarnação, já conversei com o pessoal lá e a gente começou a fazer o nosso mapa reencarnatório. Primeira coisa que os espíritos lá vão fazer, eles vão escolher os futuros familiares e pais biológicos. Porque é óbvio, a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive em conjunto. E a gente vivendo em conjunto, a gente troca experiências, machucando uma pessoa, ferindo uma pessoa, a gente vai se endividando. Ou não, ou também a gente vai conseguindo fazer amigos nessa espiritualidade, né, nessas encarnações que a gente tem. Então, são escolhidos esses pais para que a gente possa corrigir reparar aqueles erros que a gente teve, e são escolhidos também aquelas criaturas que vão nos acompanhar, que são os nossos anjos encarnados, né? Às vezes um pai amoroso, uma irmã amorosa, uma amiga, uma pessoa no trabalho. Então tudo isso é planejado. Depois ele vai planejar
as realizações visando objetivos educativos a serem atendidos. Então, vai falar, ó, Silvia, você vai ter que ser professora, porque como professora você vai poder ensinar muita gente. Ó, Silvia, você vai ser médico, porque você feriu muita gente fisicamente, agora você vai procurar. Ó, você vai ter necessidade de... você sempre foi muito orgulhosa, você vai ter necessidade de trabalhar com muito esforço físico, né? Então você vai nascer para fazer um trabalho mais braçal, mais físico, mais esgotante. Então tudo isso eles preparam lá no mapa. Eles veem que tipo de pessoa que vai ter que nascer. Porque uma pessoa que vai utilizar mais a sua inteligência, ela tem que ter um cérebro capaz de suportar toda a influência intelectual daquele espírito. Então, na hora de fazer a organização, na hora de acontecer a concepção, é escolhido o óvulo e o espermatozoide que vai dar essa condição ao espírito, que ele tenha um cérebro perfeito, um equilíbrio perfeito, né? Ou tenha um corpo rígido, forte, com bastante força, para que ele possa exercer. Então, tudo isso é estudado, né? Define-se o sexo, porque é importante. Se eu vou ter que ser mãe, se eu não vou ser mãe, se eu vou trabalhar, isso é importante. Então, é decidido também. Define o tipo de reencarnação, igual eu falei. Você vai ter família, mãe, pai, vai ser uma família espírita, você vai nascer numa família abastada, ou você vai nascer numa família... tem N possibilidades. Numa família desestruturada, mas você tem condição de vencer isso. Depende da minha necessidade, né? Então, essas condições também são escolhidas. Depois que já está pronto esse mapa todo, e se quem quiser ler a reencarnação de Segismundo, vê que é feito até um protótipo, né? Ele diz que é lindo, todos os canais nervosos, os órgãos, está tudo desenhado lá no Ministério da Reencarnação. É muito bonito esse capítulo. Quem quiser interessar ver, Reencarnação de Segismundo. Mas, depois que for feito tudo isso, é necessário aproximar o espírito que vai reencarnar dos pais, para que haja afinidade fluídica, afinidade magnética. Porque muitas vezes os pais não aceitam aquele filho. Muitas vezes o filho não aceita aquele pai e aquela mãe. Porque eles têm dificuldades, têm dívidas. Então precisa fazer essa harmonização espiritual e magnética, porque senão a gravidez não chega a termo. Porque o espírito se revolta, se renega, ele não aceita encarnar, ou os pais, ou o pai ou a mãe, ou os pais juntos não aceitam aquela gravidez. Então há que se fazer essa aproximação. Uma vez feito isso, o perispírito do reencarnante, a gente sabe que o perispírito se apresenta, o Segismundo, por exemplo, era um homem, né? Então ele tem que se contraindo, ele tem que diminuindo, reduzindo, ficando pequenininho, né? Então existe uma redução perispiritual para ser transferido no zigoto no momento da fecundação. Então quando ocorre a fecundação, já existe vida. Fecundou, já existe vida. E aí o perispírito do reencarnante já é transplantado para aquela célulazinha que começa a se dividir para formar um novo corpo. E ele vai sendo colado molécula a molécula, átomo a átomo, o perispírito do corpo físico. Então, por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar o aborto, em nenhuma fase. Porque a gente sabe, o Allan Kardec fala, os espíritos falam para o Allan Kardec que a vida existe a partir do momento da concepção. E a gente estudando a reencarnação, a programação reencarnatória, a gente percebe que mesmo antes da fecundação, já existe todo um trabalho por trás sendo feito para que essa gestação chegue a termo, que esse corpo receba aquele espírito, né? Depois da fecundação do óvulo e a união com o perispírito, tem a foto, né? O perispírito se junta ao corpinho, né, da criança e à mãe, né? Já a criança está no ventre da mãe,
Então já passa. Foi me perguntado a respeito de que tipo de espírito está reencarnando na Terra, né, agora. Então eu pensei, que época que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo a época da transição planetária, que nós somos um planeta de provas e expiações e vamos passar por mudar de estágio e vamos ser um planeta de regeneração. Então, a gente pode perceber que existem grupos de espíritos que estão reencarnando agora. São espíritos em reencarnações provacionais. Esses espíritos têm a sua última chance de permanecer na Terra. Divaldo Pereira Franco fala assim que são espíritos daqueles antigos bárbaros. Por isso que às vezes a Terra está nessa convulsão violenta que a gente está vendo agora, que matar só não adianta, tem que ser bárbaro mesmo, né? Droga, sexo desregrado. Então ele fala que isso é por conta desses espíritos que estão tendo essa chance de se encaixarem na Terra e mudar esse padrão vibratório para continuar vivendo na Terra. Então esse tipo de espírito está sendo reencarnado. Está sendo reencarnado espíritos que apresentam um grande conhecimento intelectual e inato da espiritualidade, né? São esses espíritos que a gente percebe que são espíritos mais espiritualizados, mais inteligentes. Ele diz que desde a década de 80, o Divaldo Pereira Franco fala que já vem encarnando essas criaturas. E a gente percebe aquelas pessoas que pintam, que escrevem, crianças que 12, 13 anos na universidade, já doutores na universidade. A gente percebe tudo isso. E espíritos missionários. Espíritos livres de provação que vêm ensinar e dar o exemplo de novos conceitos de vida nos mais diversos campos da existência humana. Ou seja, os missionários. O Divaldo também fala isso numa entrevista que ele fez naquele programa Transição, que desde o ano 2000 vem encarnando esses espíritos missionários. Nós já temos notícia do Emanuel. O Divaldo Pereira Franco nos conta que Joana está programando reencarnar em 2015. Nessa mesma entrevista, é interessante, tem no YouTube, sabe? Então são esses três tipos de espírito. Por isso que nós estamos mesclando esse desejo de espiritualidade com essa convulsão social que a gente está vivendo. Esse desejo de mudança muito forte, principalmente nos jovens, né? Porque são os jovens que estão encarnando mais recentemente. São esses espíritos mais intelectuais, mais espiritualizados. Esses espíritos que eu falei para vocês, as pessoas chamam de espíritos índigos e cristais. Índigos seriam aquelas criaturas intelectuais, seriam aquelas criaturas espiritualizadas, e as cristais seriam os missionários. Mas, vendo a palestra do Divaldo, ele disse assim que a gente não deve rotular as pessoas, esse índigo e cristal, porque é perigoso, porque senão a mãe vê o menino dela mais assim, inteligente um pouquinho, não, esse daí eu não preciso nem educar, porque esse daí já é cristal, ele já veio no mundo. Então, ele diz que não. Tanto o índigo como o cristal, chegando na Terra, tem que ter mãe, tem que ter pai, tem que ter educação, tem que ter tudo isso, não importa. Então, não vamos rotular ninguém. E, vendo um outro vídeo daquela educadora Dora Encontre, ela diz assim que esse termo não é um termo da doutrina dos espíritos. Esse termo, eu até notei aqui, é de autores americanos espiritualistas, chama Lee Carroll e Jean Tober. Esse livro chama As Crianças Índigo, foi editado em maio de 99. Então, a partir daí, as pessoas estão usando esses termos. Ela diz que não é um termo espírita. O que a gente tem no espiritismo que vem, às vezes, comprovar essa tese? Não índigo, nada disso, mas não a tese de índigo, mas desses espíritos que estão reencarnando, essa diversidade de espíritos que estão reencarnando. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos.
A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá no mundo ascensional ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. Está lá na Gênese de Allan Kardec. São chegados os tempos. Havendo chegados os tempos, grande migração verifica dos que a habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam o obstáculo ao progresso. Irão extirpar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Substituí-lo-ão espíritos melhores, e farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Está também lá na Gênese, Allan Kardec. Então são esses espíritos diversos que estão reencarnando agora para transformar esse mundo. Aí a gente vê que André Luiz da Luz Missionários fala assim: a existência humana não é um ato acidental. A justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então somos nós mesmos os artífices da nossa vida, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Se alguém puder apagar isso para mim, a gente vai passar um
de mocidade? É só falando. Gente, primeiramente a gente queria parabenizar a mocidade, né, o departamento, não só o departamento, mas a USE regional, né, aqui representada pelo departamento de mocidades, parabenizar essa mocidade tão importante, né, que contribuiu tanto para o movimento de unificação e que ainda hoje contribui, está sempre representado em todos os eventos, né, aos pais que sempre apoiam, aos familiares, porque esse apoio é muito importante para todos. Aí alguns recadinhos e divulgações, né? Peraí. Essa semana, a 43ª Semana da Regional Espírita, né? Vai ter palestra em todos os centros espíritas que compõem a USE Regional Franca. Então, qualquer dúvida, da dúvida, fique com Kardec. Né? Esse é o tema proposto da Semana Regional, que vai estar acontecendo em todos os centros que compõem a regional. Não só, a regional não é só Franca, né? Batatais, Pedregulho, cidades em torno. O Departamento de Mocidade também está promovendo a Semana da Regional, aliás, a Semana das Mocidades Espíritas de Franca e região. É muito importante que os pais prestigiem os eventos. Né? A gente vai ter a noite artística, vai ter arte sarau, vão ter apresentações tipo essa que a mocidade apresentou, o pessoal com violão, né? E esse apoio, esse evento não é só para o jovem, é para todos que estão juntos, né? Vai ser sexta-feira, dia 26, no Centro Espírita Veneranda. É a noite de arte sarau, gincana das mocidades no sábado e a mega campanha de arrecadação de alimentos no Centro Espírita Francisco Moris, que cedia a Mocidade Espírita Mensageiros de Jesus, que é a mocidade do Marcão. Cadê o Marcão? Ali, ó, o Marcão, né, que vai acolher com tanto carinho todos lá. Depois da campanha a gente vai ter um almoço e a gente aguarda todos lá. Ó, gente, só para finalizar, vai ter a 22ª Confrade, que é a confraternização regional da família espírita, que vai ser realizada no dia 18 de agosto, no Pestalozzi. E essa é importante, gente, fazer a inscrição, tá? Que tá no preço baratinho, vai ter almoço depois, estudos programados pela Intermunicipal Batatais. E esse encontro, ele é voltado para a família espírita mesmo, né? Então vocês podem levar os filhos, que vai ter o confradinho para as crianças, e também os pais e família no geral, tá? Eu vou passar a palavra agora para as meninas da Menina, para fazer uma divulgação do Centro Espírita Dona Nina também. Boa noite. Nós somos da Menina, da Dona Nina, e a gente queria divulgar o nosso universo. Vai demorar um pouco. A festa junina será amanhã, a partir das 7. A partir das 7 horas. Será em frente ao centro, na rua lá em frente. E a gente vai estar na Rua do Euclides Barbosa Leme, 411, tá? Em Santa Helena. É na Rua do Pestalozzi, cidade 2, né? E a gente vai estar na barraquinha de milho e a gente espera todos vocês. E a gente queria divulgar nas mocidades também, todas as outras, e parabenizar a região. Temos mais um recado. Está acabando. Pré-PCF. Boa noite. Eu gostaria de convidá-los para o pré-PCF. Será na semana que vem. O Festival de Música Espírita, que acontecerá no Teatro Judas Iscariotes, no sábado, às 8 horas. Com a apresentação do Coral Sol Maior. É isso aí, teremos 2 músicas de pessoas. Uma do Coral Sol Maior, como o nosso Jesus aqui disse. E a outra é do Otávio, da Mocidade, da Legião, juntamente com a Mocidade, estará lá apresentando.
Então vamos lá todos prestigiar e conhecer os outros trabalhos também, né? O coral de Anina também vai estar lá. Então, deixa eu já fazer meu merchan também, né? Estou vendendo ingresso para o PVC, é R$5. Podem me procurar aqui, fazer uma fila aqui, um de cada vez, sem pressa, tem para todo mundo. Então, é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Senhor Jesus, amigo incondicional, em seu nome, queremos chegar junto ao Pai Celestial, para no teu regaço de amor, rendermos as bênçãos por esta noite de hoje. Rendermos as bênçãos pelo movimento espírita juvenil, representado pelo espírito batalhador Leopoldo Machado. Que todos esses espíritos, Senhor, difundam as suas melhores vibrações do seu amor em favor de todos os jovens, não apenas espíritas naturalmente, mas todos os jovens que estão transitando na Terra neste momento, vamos dizer, decisivo da transição planetária. Que eles sejam envoltos em amor e luz, que possam realmente cumprir com a sua proposta reencarnatória. E que Jesus também ilumine os adultos que convivem com esses jovens, para que possam ser o esteio, o exemplo e principalmente o porto seguro. A nossa profunda gratidão a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso Mestre querido, em especial hoje a esse Espírito a quem devemos esta casa de trabalho e a quem devemos nossa grande oportunidade nesta reencarnação de trilharmos em favor da doutrina dos Espíritos. Querido João Marcelino, nosso abraço fraterno e carinhoso, a nossa gratidão. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez. Até ano que vem.